Olá, eu sou o professor André e vamos dar início à nossa aula de transações do nosso MySQL. Então, nessa aula, eu vou definir o que é uma transação, as vantagens de se utilizar as transações, os comandos que são utilizados para invocar uma transação ou finalizar uma transação e, por fim, nós vamos fazer uma parte prática da transação, vou mostrar como se cria uma transação, como se aplica uma transação, ou se confirma uma transação, ou retorna a um determinado ponto de uma transação. Então, o que é uma transação? É uma forma de estabelecer que algo deva ser feito atomicamente. Essa palavra é muito importante. O que significa isso? Que ou se faz tudo ou não se faz nada. Não existe nada pela metade quando você abre uma transação. Um exemplo para vocês entenderem. Se você tem um script SQL com 50 linhas de comandos e durante essa execução, quando chegar ao comando 25, caso possua algum erro nessa linha, as outras 24 serão executadas no seu banco. As demais não serão executadas. No caso de uma transação, todas as linhas terão que ser executadas ou nada vai ser executado. O banco não vai ficar nesse meio termo. E a gente vai ver melhor isso na parte prática. Uma outra abordagem de como se chamar uma transação, segundo o autor Navati, uma transação inclui uma ou mais operações de acesso ao banco de dados e essas operações são inserção, exclusão, um update ou alguma recuperação no seu banco. Quando é que você vai utilizar uma transação? Quando seu sistema ou unidade de trabalho seja sensível às alterações externas. Um exemplo que se acaba utilizando muito é o exemplo bancário, um banco. Então você vai fazer uma transferência de uma conta X para uma conta Y e durante essa transação eu removi o dinheiro da conta X, mas não apliquei na conta Y, e o que vai acontecer? Você deve desfazer essa operação por completa. Você deve retornar o valor para a conta X e não aplicar nada na conta Y. Então as transações devem ser utilizadas quando houver a possibilidade de falha na conclusão, quando aquele dado for realmente sensível. As transações, então, devem ser utilizadas sempre quando houver uma possibilidade de falha. Claro que tudo que é bom tem seu custo por trás. Cada vez que você abrir uma transação, isso vai exigir mais do seu banco de dados. Como é que eu crio uma transação? Como é que eu confirmo uma transação? Ou como eu retorno uma transação? Então, esses comandos que estão aqui, esses 4 comandos, são os que vocês vão utilizar para fazer as suas transações, para criar as suas transações. O primeiro de todos é o Start Transaction. Quando você cria uma transação, você deve inicializar com esse comando, Start Transaction. Ele indica aonde deve começar a sua transação. Ou seja, a partir daquele momento, se você tiver 40 linhas de comandos acima desse Start Transaction, aquelas 40 linhas não vão entrar na sua transação. Então, a partir do momento que você coloca essa linha, você está dizendo que a partir dali a minha transação começa. A partir dali eu posso confirmar tudo que foi feito ou desfazer tudo que foi feito. E quando é que você confirma que foi feito? Você insere o comando commit. Isso indica o fim de uma transação. Uma outra forma de você indicar um fim de uma transação é utilizar o comando rollback. Ele fecha a transação, mas caso eu encontre isso durante a execução da minha transação, eu vou desfazer tudo o que foi feito. Ou seja, eu volto para o estado anterior, um estado atômico que eu tinha no meu banco de dados. O save point, ele permite salvar o estado do banco de dados. Só que o save point é como se você tivesse, lembrando aquele exemplo lá das várias linhas de comando que você estava executando, e supondo que você parou na linha 25. Só que, se ele parou na linha 25 e você abriu uma transação já na primeira linha, para você não ter que refazer tudo isso de novo, você poderia colocar a cada 20 linhas um save point. E aí, caso ocorra um erro na 21ª, em vez de você voltar para a primeira linha, você poderia recomeçar a partir da 20ª. Só que o save point, ele permite ficar naquele estado, um estado temporário, só que enquanto você não confirma, enquanto você não dá um commit, aquelas modificações, aquelas inserções, remoções, o que for, não foram pendurados no seu banco de dados.
não foram persistidas no seu banco de dados. Então o SavePoint não confirma nada. O que confirma é um commit. Então, com isso, explicados esses comandos e o que é uma transação, vamos agora para a parte prática de uma transação. Então vamos dar início à nossa aula de transações, nossa aula prática de transações. E nessa aula eu estou criando uma procedure chamada transferência, onde eu desejo realizar uma transferência de uma conta inicial, conta INI, para uma conta destino, conta DEST. E o valor desejado é o nosso terceiro parâmetro dessa procedure. Então, dentro da procedure, nós temos uma transação, o início de uma transação, e quando ocorre essa transação, eu estou informando que eu vou realizar uma atualização da conta inicial. Depois, na linha 13, eu busco o saldo remanescente dessa conta inicial e faço a verificação desse saldo remanescente, que eu chamei aqui de saldo total. Se esse saldo total for acima de R$100, maior ou igual a R$100, eu atualizo a conta destino e confirmo o novo estado do meu banco de dados. Só que antes de eu fazer uma confirmação como essa aqui, eu vou mostrar para vocês que se eu abrir uma transação e não confirmar através de um commit ou através de um rollback, a minha transação fica aberta e o banco de dados não permite esse tipo de situação. Então ele volta para o estado anterior. Então eu vou fazer um comentário nessa linha 18, vou executar a minha procedure. Então foi criada aqui a minha procedure, eu deletei minha procedure, criei a minha procedure e fiz automaticamente uma transferência de R$200. Vamos olhar aqui na nossa conta. Então aqui nós temos que a conta 501 tem R$5.000 iniciais e a conta 301 tem R$0 iniciais. Vou realizar aqui o select para saber se isso realmente aconteceu. Nesse usuário local, para ele, indica que realmente aconteceu essa transferência. Só que no banco de dados mesmo, isso não ocorreu. Por que isso não ocorreu? Porque a transação não foi finalizada. Se eu abrir uma outra conta de outro usuário, vocês vão ver que isso aqui não está dessa maneira. Então vamos aqui na página inicial do MySQL. Vou abrir aqui a nova conta. Já estamos aqui fazendo o select da tabela conta. E olha que nós temos. O saldo continua 5.000 da conta 501 e o saldo continua 0 da conta 301. Então, mostra que o banco de dados ele não permaneceu naquele estado indesejado para ele, já que não houve uma finalização da transação, e ele volta ao estado anterior. Caso eu feche a instância e reabra ela novamente e peça para ver o novo saldo, vocês vão ver que ele estava ainda pegando os valores antigos, mas quando ele foi atualizado, a conta foi atualizada, ele reabriu a instância dele e o banco de dados mostrou para ele que ele não está mais naquele estado anterior, naquele estado errado, e mostra o valor correto. Toda vez que você abrir uma transação, você deve finalizar a transação. Vamos voltar aqui novamente. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou descomentar esse commit e vou realizar o mesmo procedimento de transferência do 501 para o 301, os R$200. A minha conta já está no estado anterior, com 5.000 e R$0, com 5.000 na primeira conta e 0 na segunda. Vou executar aqui. Deu esse erro porque eu não estou informando qual é o meu banco de dados. Então, eu vou usar aqui meu estacionamento. Então, agora foi realizada a transferência. Vamos ver como é que ficou aqui na minha conta. 4.800, R$200 e na outra conta, 4.800, R$200. Vou finalizar ela aqui e abrir novamente só para mostrar para vocês que realmente foi realizada essa transferência. E aqui nós temos realmente a confirmação da minha transferência. Então aqui é a ideia básica de uma transação, mas nós podemos fazer mais coisas com a transação. Eu também posso adicionar um outro comando que é chamado de rollback. O rollback ele desfaz toda a transação. Tudo que foi feito antes de chegar naquele rollback vai ser desfeito. É como se ele desse um Ctrl Z no seu banco de dados. Então vamos melhorar esse if aqui. Esse if está me dizendo que se meu saldo for acima de 100, eu realizo a atualização da conta de destino e confirmo aquela transação completa, finalizo a transação. Mas e se eu não tiver acima de 100, o que vai acontecer? Eu deveria, no mínimo, dar um rollback na minha transação. E aí eu desfaço o que foi feito nesse saldo aqui. Então, se eu saquei todo ele, não permanecendo pelo menos R$100,
eu vou desfazer meu saldo e volta para o estado anterior. Só que, e se você não quiser que aconteça isso? Se você quiser que ele volte a uma determinada posição do seu rollback, vamos supor que aqui tenha 1000 linhas de comandos. Você vai desejar perder todas essas 1000 linhas de comandos? Você pode dizer que eu quero salvar tais instruções para que eu possa depois continuar daquele determinado ponto. Vamos criar dois pontos aqui. Eu vou criar um save point, que pelo próprio nome diz, eu estou salvando a partir da linha 11 tudo que aconteceu no meu banco de dados. Então, o estado dos meus dados estão salvos aqui no P1. E vou fazer um outro save point aqui na linha 16 e informo que eu salvo o que aconteceu antes do meu save point P2. Então, eu vou salvar esse update aqui. Então, no P1 eu não tenho salvo nada da minha transação e no P2 eu pelo menos salvei o update da linha 13. E onde é que eu vou utilizar isso? Lá no meu rollback. Aqui no meu rollback eu determino para onde eu devo voltar caso ocorra um erro na minha transação. E aí eu dou um rollback para um determinado save point. Nesse caso eu vou dizer que eu vou voltar para o P2. E agora eu vou ver quanto eu tenho de dinheiro ainda na minha conta. Eu tenho 4.800 e eu vou tentar, quando rodar toda essa procedure, eu quero sacar 4.800 que possuem ainda na conta 501. Então vamos executar aqui. Vamos ver como é que ficou lá na minha conta. E aqui nós podemos ver que o saldo foi zerado, mas não foi repassado para a segunda conta, que era a conta 301. Vamos acompanhar aqui. Quando eu saquei os 4.800 daqui, dessa linha 13, ele foi verificar se o saldo remanescente ainda estava acima de R$100. Obviamente não estava acima de R$100. O que aconteceu? Ele foi repassado para esse else e aí ocorreu um rollback para o save point P2. Então, eu vou montar meu banco de dados, eu vou colocar meu banco de dados nesse estado aqui. E qual era esse estado? Até então tinha ocorrido apenas esse update aqui. Então eu volto para essa condição. Só que é importante lembrar que eu não dei commit. Se eu não der commit, esse estado aqui permanece como se fosse 4.800. Então vamos olhar aqui na conta André e olha como ele vai estar, 4.800. E na outra conta, 0. Se eu fechar e abrir novamente, ele vai voltar para os 4.800. Como é que eu faço para confirmar? Eu vou voltar aqui na minha instância e vou abrir uma transação e vou commitar a minha transação. Eu não posso utilizar o comando commit independente. Sempre que eu quiser utilizar um commit ou um rollback, eu tenho que iniciar uma transação. Então eu vou executar apenas essas duas linhas de comando. E se eu voltar lá no André, agora sim, eu confirmei o meu estado anterior e agora o banco de dados passa a ter um novo estado. Entendendo a questão do save point, vamos agora só fazer o segundo teste, que era voltar para esse save point P1. Eu vou modificar aqui para P1, vou voltar ao estado anterior da minha conta, que ela possua 5.000, e eu vou, de cara, eu vou sacar 5.000. Eu vou remover essas duas linhas aqui só para não fazer uma interferência na minha procedure. Vamos executar aqui a minha procedure, passando para o estado P1. Então, tentei fazer o saque de 5.000. Vamos ver como é que está aqui. Continuei com meus 5.000, porque eu voltei para o estado P1 dessa vez. Então, nessa ocasião, ao tentar sacar 5.000 na minha linha 14, foi verificado que não sobrou R$1 na minha conta, então foi quebrada essa condição e automaticamente eu entrei no meu rollback pulando para o estado P1, onde não foi feito nenhum update até então. Claro que isso também remete àquele outro problema que se eu não confirmar, se eu não der um commit, o estado P1 fica lá parado, temporário, até você confirmar, ou você fechar aqui a conexão e aí você perde tudo. Então sempre encerre as suas transações, não deixem elas em aberto. Por fim, eu tenho só mais uma observação, é que se por acaso eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar um rollback e não definir o save e não determinar o save point que eu volto, esses dois save points aqui, o ponto 1 e o ponto 2, o P1 e P2,
eles são ignorados, eles são perdidos ao encontrar um rollback ou ao encontrar um commit. Então, com isso, eu acredito que a gente entendeu bem a questão da transação, utilizando os possíveis comandos de uma transação.